Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui do Insight Edu, a gente vai falar sobre a OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. E aqui a gente vai falar um pouquinho de tudo. Como a prova funciona, quem faz a prova, como que funciona a questão das medalhas, quantas são as medalhas, níveis, fases, como a prova é estruturada e muito mais. Então, se você quer saber mais coisas a respeito da OBMEP, já aproveita e se inscreve aqui no canal porque isso ajuda bastante e, claro, deixa o seu comentário também, beleza? Para quem não conhece, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, mais conhecida como OBMEP, é uma Olimpíada científica, a maior Olimpíada científica que nós temos no Brasil, porque cerca de 20 milhões de pessoas, 20 milhões de alunos e estudantes fazem essa prova anualmente. O que faz dessa Olimpíada, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a maior, com a maior quantidade de participantes dentre todas as diversas Olimpíadas científicas que nós temos. E é uma prova que fundamenta-se principalmente no raciocínio lógico. Ao contrário daquelas provas que são pura decoreba, né, decorar fórmulas, ou fazer cálculos mecânicos ali sem nem pensar exatamente, a OBMEP prioriza principalmente o pensamento ou raciocínio. Ou seja, a OBMEP não quer que você decore e memorize uma série de fórmulas, um sem número de fórmulas. Muitas vezes, na grande maioria das questões, você não precisa de fórmulas para resolver. E isso pode fazer até mesmo com que você, que não gosta de matemática, comece a gostar por causa da OBMEP, por ser muito diferente do que as escolas costumam trabalhar essa disciplina. E como que essa prova é estruturada? Ela tem 5 níveis. Na verdade, são 3, tá? Mirim 1, que é dedicado a alunos do segundo e terceiro ano do Fundamental, Mirim 2, que é dedicado a alunos do quarto e do quinto ano do Fundamental, e os níveis 1, 2 e 3. A gente vai falar um pouco mais dos níveis Mirim em outro vídeo. Até porque é uma prova diferente, a aplicação é diferente, a data de aplicação é totalmente diferente. É basicamente uma Olimpíada à parte, um evento, uma prova à parte, mas que também tem bastante alcance. No último ano, mais de 2 milhões de alunos fizeram as provas da OBMEP Mirim, considerando ali Mirim 1 e Mirim 2. Mas o principal mesmo é o nível 1, nível 2 e nível 3, que a gente vai ter as tão cobiçadas medalhas de ouro, prata e bronze, além, é claro, das menções honrosas. O nível 1, que é o nível mais fácil, lógico que ele vai ser mais difícil do que as provas Mirim, é dedicado a alunos do sexto e sétimo anos do Fundamental. O nível 2 é dedicado a alunos do oitavo e nono anos do Fundamental, e o nível 3 é dedicado a alunos do ensino médio. Então todo mundo que é do nível 2, seja do oitavo ou do nono ano, vai fazer a mesma prova. Todo mundo que é do ensino médio, que está no nível 3, vai fazer exatamente a mesma prova, beleza? A gente ainda vai fazer um vídeo no futuro falando só sobre a OBMEP Mirim, mas para vocês terem uma ideia, aqui está. A OBMEP Mirim, tanto o nível 1 quanto o nível 2 aí da Mirim, tem duas fases. A primeira fase é uma prova com 15 questões objetivas, ou seja, 15 questões de marcar X, que você vai assinalar no gabarito, qual que é a alternativa correta, letra A, B, C, D ou E. E a segunda fase também é composta por uma prova de 15 questões também objetivas, também de marcar X, beleza? E falando aqui da OBMEP principal, digamos assim, a que existe desde 2005, ela também tem duas fases, mas a estrutura é um pouquinho diferente. A primeira fase você tem uma prova com 20 questões objetivas, ou seja, de marcar X. Existe a chance, é claro, de você não saber matemática, tentar fazer a prova de qualquer jeito, chutar tudo e ter um número grande de acertos. E daí você tem a segunda fase, que é composta por apenas 6 questões discursivas, ou seja, nada de marcar X, nada de verdadeiro ou falso. A segunda fase são questões discursivas, questões abertas, em que você tem que escrever a resposta e não só isso, não só escrever a resposta, mas escrever como você chegou na resposta. Às vezes por texto, às vezes por contas, mas você tem que mostrar o que você fez para chegar no resultado final. Quem quiser saber um pouquinho mais a respeito das Olimpíadas, também pode acessar o site. Existe o site da Olimpíada Mirim
www.obmap.org.br, que vai estar o link na descrição do vídeo, que é um site separado, e também o site da própria OBMap, que é o foco aqui do vídeo. E se você por acaso já quer começar a estudar, começar a praticar, já vai agora mesmo salvando esse site e olhando lá nas provas e soluções de anos anteriores, e também no banco de questões e nos simulados, porque isso vai ajudar muito na sua preparação. E como funciona a primeira fase da prova, falando aí da OBMap dos níveis 1, 2 e 3. Como a gente viu, a primeira fase tem uma prova de 20 questões objetivas de marcar X. E o tempo para fazer a prova é de 2 horas e 30 minutos. Mas atenção! Algumas escolas, eu já vi vários comentários sobre isso, algumas escolas aplicam a prova em um tempo menor, e isso é errado. A prova tem duração de até 2 horas e 30, você pode sair antes, é claro, mas você tem um limite de 2 horas e meia para fazer a prova. É uma prova que é aplicada num único dia, no mesmo dia, no Brasil inteiro, para esses 20 milhões de pessoas. Aproximadamente, tá? Dependendo do ano varia. E 5% dos alunos de cada nível passam em cada escola. Então depende do seu nível e do desempenho da sua escola. Se a escola vizinha, a sua, acertou lá 18, 19 questões, todo mundo mandou super bem e você acertou 12, o teu 12 pode ser o suficiente para você classificar. Se na sua própria escola você estiver entre os 5% com o maior número de acertos, beleza? E importante, a nota da primeira fase não serve para medalha. A primeira fase serve apenas para classificar para a segunda, nada mais. Então se você gabaritar a prova ou passar raspando para a segunda fase, não tem diferença nenhuma, o que importa mesmo para a OBMap é a segunda fase. E por mais que o nome seja Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, escolas privadas também podem se inscrever e participar. E existe uma certa quantidade de medalhas que são disponíveis aí para escolas privadas, de ouro, prata e bronze, além das menções honrosas como vocês estão vendo. Basicamente, para cada nível você tem 50 medalhas de ouro, 150 de prata, 450 de bronze e 2.000 menções honrosas. Em geral, as notas para você conseguir uma medalha em escola privada são um pouco maiores. Mas é só para vocês saberem que são rankings separados na questão das medalhas. E para escolas públicas, a gente tem uma quantidade maior de medalhas, porque existem muito mais alunos de escolas públicas do que privadas no Brasil. Medalhas de ouro, a gente tem 200 para o nível 1, 200 para o nível 2 e 100 medalhas para o nível 3. Medalha de prata, a gente tem 500 medalhas para cada um dos níveis. E medalha de bronze varia um pouco dependendo do nível. No nível 1 a gente tem 1950, no nível 2 1450 e no nível 3 1100 medalhas. Além das menções honrosas, que são 15.000 menções honrosas distribuídas para cada nível. Lembrando, isso aqui é só para escola pública, beleza? E a primeira fase, a prova da primeira fase tem mais ou menos essa cara aqui. São questões, são 20 questões que você tem que resolver e marcar a alternativa correta lá no gabarito. Então não adianta acertar a prova inteira e marcar errado, preencher errado o gabarito, beleza? E quantas questões você precisa acertar para passar? Como eu disse, os 5% melhores da sua escola em cada nível passam. Então vai ter escola que você pode acertar ali 12, 13, 14 questões e já conseguir passar. Vai ter escola que vai ser bem mais complicado, que você precisa acertar 16, 17, 18 questões para conseguir passar. E vai ter casos de escolas que você precisa acertar 8, 9 questões para passar. Eu estudei num colégio estadual e geralmente quem acertava 7 questões já conseguia ir para a segunda fase. 8 era certeza, mas 7 geralmente também conseguia. De novo, isso varia dependendo da sua escola. E a prova da segunda fase acontece bem depois, meses depois, considerando só o pessoal que passou da primeira fase. E a primeira coisa, mais da metade não vai fazer a prova. E eu estou falando mais da metade que se classificou para a segunda fase, não vai fazer a prova. Porque muita gente passa chutando a prova inteira, não se interessa e tem um agravante que a segunda fase acontece num sábado. Mas vale muito a pena fazer. Como a gente viu, é uma prova que tem apenas 6 questões discursivas, mas na verdade é um pouco mais, porque cada questão tem letra A, letra B, letra C de pergunta para você responder. Ou seja, ela tem itens para você responder. Você tem um enunciado, mas você tem item A com uma pergunta, item B com outra pergunta, item C com outra pergunta. E uma coisa que ninguém fala, ninguém sabe, mas é que a prova vale 120 pontos. Ou seja, não é de 0 a 100, é de 0 a 120, cada questão vale 20. Mas infelizmente você não vai saber a sua nota, isso nunca foi divulgado.
Então você não vai saber se você tirou 70 pontos, se você tirou 100 pontos, 115 pontos, 10 pontos. Infelizmente você não vai saber, isso não é divulgado. E essa prova ela tem 3 horas de duração, então ela é um pouquinho mais longa do que a prova da primeira fase para você fazer. E como a gente viu, são questões abertas que você tem que justificar e explicar a sua resposta mais do que apenas colocar o valor, beleza? A prova do nível 2 tem mais ou menos essa carinha aqui. Tem um enunciado, às vezes tem uma figura, como é o exemplo aqui, e tem pergunta A, pergunta B, pergunta C, tudo isso dentro da questão 4, que é o nosso exemplo. Cada questão vale 20 pontos. De novo, você nunca vai saber quantos pontos você fez em cada questão, infelizmente. E cada item tem uma pontuação própria, ou seja, o item A vale alguma coisa, o item B vale mais, o item C vale mais. Aqui o exemplo da pontuação de um ano que eu consegui os dados, quantos pontos valia cada item. Por exemplo, na questão 3 ali desse ano, o item A valia só 4 pontos, o item B valia 6 e o item C, que era mais difícil, valia 10. Em geral, na medida em que você vai passando os itens na questão, vai ficando mais difícil e por isso vale mais pontos. E as pessoas que ganharem medalha de prata ou bronze vão para uma premiação regional muito bacana para receber essas medalhas. Às vezes vão pessoas do estado inteiro, ou então dentro do estado você divide em 2 ou 3 cerimônias, mas tem uma cerimônia regional ali no seu estado para você receber a medalha. E aí quem ganhar medalha de ouro recebe isso numa cerimônia nacional lá no Rio de Janeiro. Então o pessoal do Brasil inteiro vai para o Rio de Janeiro receber essa medalha. E você, já tinha ouvido falar da UBMAP? Já fez a prova da UBMAP antes? É sua primeira vez? Deixe aí nos comentários porque eu tô muito curioso para saber a respeito. Já ganhou alguma medalha? Já ganhou menção honrosa? Comenta aí embaixo que eu leio tudinho. Por esse vídeo a gente fica por aqui, espero muito que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima!